Olá, tudo bem? Este vídeo está sendo patrocinado pela Politec Recife. E se você aí é de Recife ou regiões próximas e está em busca de fazer um curso de radiologia, enfermagem, análises clínicas, administração ou contabilidade, este lugar é para você. Politec, referência em ensino técnico. E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu vou falar sobre um conteúdo muito bacana, que é sobre medicina nuclear, que inclusive particularmente eu adoro. E também já temos aqui uma live que eu comentei sobre esse assunto aqui. Então se você quiser, dá uma olhada aqui nos cards ou então no link da descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar também. E hoje eu vou passar alguns aspectos introdutórios, dizer para vocês o que é medicina nuclear, quais são as suas características e como é que são realizados os exames lá. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu queria que você aí já deixasse o seu like e curtisse o vídeo para ajudar o nosso trabalho. E se você é novo no canal, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim, você fica por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui semanalmente. E também nos siga nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @igorgilprof, para você aí poder radiologar de pertinho conosco. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar uma novidade para vocês. É um novo recurso que nós do Radiologando abrimos para você poder aumentar e elevar o seu nível de estudos, que é a ala Seja Membro, no qual você poderá contar com os planos, que vai ajudar você a aprender cada vez mais sobre radiologia. Então se você está curioso e quer saber um pouco mais, clique aqui embaixo na ala Seja Membro e assista o vídeo para conhecer um pouco mais este novo recurso. Bom, como eu falei, hoje eu vou trazer um vídeo totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Até porque tem muita gente que ainda não concluiu o curso, que ainda está estudando e nunca ouviu falar sobre medicina nuclear. A medicina nuclear, por sua vez, é uma das especialidades que, por sua vez, também oferece exames de diagnósticos e terapêuticos na radiologia. Sim, na medicina nuclear, além de exames de diagnósticos, ou seja, para gerar resultados, nós também conseguimos realizar procedimentos terapêuticos, procedimentos de tratamento. É uma das características atribuídas e atreladas à medicina nuclear. Diferente também da maior parte do radiodiagnóstico, muitas pessoas pensam que na medicina nuclear é aplicado contraste radiológico, mas na verdade o que são utilizados em medicina nuclear são radiofármacos, que por sua vez é um composto químico radioativo, que por sua vez vai ter uma afinidade com algum órgão ou sistema do corpo humano que também vai emitir radiação para poder formar a imagem. E por falar em formação da imagem, na medicina nuclear ocorre totalmente de forma diferente também. No radiodiagnóstico comum, basicamente quem vai emitir a radiação é o equipamento, e que por sua vez o próprio equipamento vai absorver essa radiação para poder formar a imagem. Já na medicina nuclear é o contrário. Quem vai emitir radiação é o paciente, e a máquina, por sua vez, ela vai ter a simples função de absorver essa energia, captar essa energia para então formar a imagem. O termo utilizado na medicina nuclear para poder realizar os exames é chamado de cintilografia, devido ao fenômeno físico que ocorre no processo de captação e todo o processo de processamento da energia para a formação da imagem. Então, existem aí vários tipos de exames a serem realizados: cintilografia óssea, cintilografia pulmonar, cintilografia do miocárdio, entre várias outras. Sem contar também que a medicina nuclear ela possui duas técnicas. Lembrando que medicina nuclear não é uma técnica de diagnóstico, é uma especialidade médica. E nessa especialidade médica existem duas técnicas de diagnóstico por imagem, que é a SPECT e a PET. A SPECT é tomografia computadorizada por emissão de fótons únicos, já a PET é tomografia por emissão de pósitrons. Diferente do que é utilizado no radiodiagnóstico, em sua grande maioria que são os raios-x, na medicina nuclear são utilizados raios gamas ou até mesmo os pósitrons na técnica PET, no qual vai ocorrer um processo diferente para a formação da imagem. No entanto, independente do tipo de fármaco ou até mesmo o tipo de radioisótopo que é utilizado na medicina nuclear, eles vão agir de forma específica. Afinal de contas, a imagem em medicina nuclear ela é mais voltada para a fisiologia do que para a anatomia. Vocês estão vendo agora na tela de vocês imagens de cintilografias, ou seja, imagens que são realizadas em medicina nuclear, tanto na técnica SPECT como na técnica PET. E vocês conseguem observar que a imagem ela não é nada anatômica. Por quê? A imagem ela é mais fisiológica. Ela tem por objetivo demonstrar
de como é que está funcionando aquele órgão ou até mesmo aquele sistema. E se o paciente tiver alguma alteração metabólica, a imagem ela vai demonstrar isso. Sem contar também que na medicina nuclear, cada órgão por sua vez, ele vai reagir de forma distinta a cada tipo de radiofármaco que é utilizado. Por isso, são utilizados vários tipos de radiofármacos distintos, e todos eles com uma finalidade: demonstrar possíveis alterações metabólicas ou não com relação ao corpo humano. Então, eu não posso colocar um radiofármaco que é utilizado para uma cintilografia óssea o mesmo para a cintilografia do miocárdio, ou vice-versa. Para cada órgão, para cada sistema, há um radiofármaco específico a ser utilizado. Lembrando que o radiofármaco é um composto químico mais um composto radioativo, que são unidos, que são marcados para poder ser administrado no paciente. E diferente da técnica comum, do momento que o paciente recebe o radiofármaco, ele não pode de imediato ir realizar o procedimento. Por quê? Esse radiofármaco ele tem que percorrer por todo o organismo até chegar no órgão ou sistema de interesse. E para isto, existe aí um tempo de biodistribuição para cada fármaco também. Às vezes, o paciente, para poder entrar na sala de exame, para poder realizar o procedimento, pode demorar 2, 3 e até mesmo 4 horas, como no exemplo da cintilografia renal estática. Então é muito importante a gente saber de tudo isso. Claro que isso a gente vai aprendendo gradativamente, ou seja, aos poucos. E você deve estar se perguntando: tá, professor, eu como técnico ou como tecnólogo em radiologia posso atuar na medicina nuclear? Sim, tanto técnico como tecnólogo podem atuar em medicina nuclear. E detalhe, não é que você precisa obrigatoriamente ter um curso de qualificação, ter um curso de extensão, ter uma pós-graduação ou uma especialização para trabalhar. Claro que isso ajuda, não só no seu currículo, mas também nos conhecimentos. Mas você pode sim trabalhar em medicina nuclear, você pode começar a aprender a trabalhar em medicina nuclear, você pode fazer estágio em medicina nuclear para poder aprender como é realizado todo o procedimento. Mas saiba que é totalmente diferente do radiodiagnóstico. Um dos requisitos também muito importante que é aplicado à medicina nuclear é a proteção radiológica. Como eu falei, não é o equipamento que vai emitir radiação, é o paciente que vai emitir radiação após receber a administração do radiofármaco. Então, basicamente, o profissional que trabalha em medicina nuclear precisa obrigatoriamente utilizar o avental de chumbo, o protetor de tireoide e o óculos plumbífero. Por quê? Não é só o paciente que vai emitir radiação. No serviço de medicina nuclear, existe uma radiação chamada radiação de fundo, ou a radiação de background, que por sua vez é muito característico da sala quente e também das salas de procedimentos, onde os pacientes realizam os exames. Então é muito importante nós profissionais utilizarmos todos os EPIs durante todo o expediente, a fim de otimizar, diminuir aí a quantidade de radiação absorvida durante a nossa jornada de trabalho. Outra característica também que pode ocorrer em medicina nuclear é a contaminação. Diferente dos outros serviços de radiodiagnóstico, nós temos aí simplesmente irradiação. Mas na medicina nuclear, além da irradiação, nós também temos a contaminação. Claro, não é que a gente vai ter a contaminação, mas que pode acontecer de existir uma contaminação. Mas essa contaminação, por sua vez, ela é controlada. Não se preocupem que você não vai correr risco de vida, não vai acontecer nenhum tipo de acidente. Fica tranquilo. São apenas critérios que podem acontecer no serviço de medicina nuclear. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui explicando a diferença da irradiação e a contaminação, a diferença entre cada uma delas e as suas características. Mas sim, pode ocorrer sim a contaminação durante a realização de um procedimento. Afinal de contas, o radiofármaco vai estar dentro do paciente. Sim, pois depende muito da condição clínica que ele está. Ele pode vomitar, pode urinar. E nesse vômito ou nessa urina, pode sim conter material radioativo. Logo, aquela área fica contaminada, mas não fica contaminada pelo resto da vida. Até porque o radiofármaco, o material radioativo, ele possui um tempo de meia-vida física, que é um outro critério, uma outra característica. Ou seja, o tempo de meia-vida, por sua vez, vai determinar basicamente a energia final desse material radioativo. Existem vários tipos de tempo de meia-vida. Na medicina nuclear, na técnica SPECT, o radioisótopo mais utilizado é o Tecnetium-99 metastável, que por sua vez possui um tempo de meia-vida aí aproximadamente de 6 horas. Significa que a cada 6 horas a sua energia vai cair pela metade.
Ou seja, em 3, 4 dias no máximo, aquela área que estava contaminada, aquela área agora está totalmente livre de contaminação e totalmente segura. Então não tem com o que se preocupar. Sem contar também que na técnica PET, o radioisótopo mais utilizado, que é o flúor 18, possui um tempo de meia-vida aproximadamente de 2 horas. Então perceba que o tempo de meia-vida atribuídos aos compostos radioativos que são utilizados para a marcação do radiofármaco tem um tempo de meia-vida curto, e isso favorece muito para a proteção radiológica e a biossegurança de todos que estão envolvidos, tanto o paciente como os profissionais. E para terminar o vídeo, temos aí também a nomenclatura que é atribuída aos exames que são realizados no Serviço de Medicina Nuclear. Diferente do que a gente vê na imagem de radiodiagnóstico, como radiopaco, radiolucente, hiperatenuante, hipoatenuante, na medicina nuclear, como nós trabalhamos com captação, na imagem, quando temos alguma área quente, ou seja, uma área que tem uma concentração muito maior de radiofármaco, nós falamos que naquela área houve uma hipercaptação. E nas áreas mais frias, nas áreas que estão um pouco mais escuras, nós chamamos que aquela área tem uma baixa concentração de radiofármaco. Então aquela área tem uma característica hipocaptante. Hipercaptante é de muita captação. Hipocaptante é de pouca captação. E onde não temos nenhum sinal, é caracterizado como ausência de sinal. Então é muito comum também nas imagens cintilográficas nós utilizarmos os termos essa região está muito quente, essa região está muito fria. Na verdade significa que nessa região tem uma grande concentração de radiofármaco e nessa região tem uma baixa concentração de radiofármaco. E aí, aprenderam? Eu espero que sim. Eu espero também que vocês tenham gostado do vídeo, mas se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que Respeito Radiologando vai responder para vocês. Mas se vocês também não têm nenhuma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês querem mais assuntos novos como este. E me conta também o que foi que você achou desse vídeo e se ele te ajudou de alguma forma. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. E também nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @gorgiroprof, para você poder radiologar de pertinho conosco. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!